Quando você começou na presidência, eu lembro do primeiro ano, logo no começo nós batemos um papo na tua sala, falando um pouco do homem Mauro Araújo. Falando dos seus gostos, inclusive descobri que você é fera no dominó. Naquela época nós descobrimos, né, que uma das suas grandes paixões é jogar dominó com teu pai. Eu achei isso assim, nunca mais esqueci, porque eu achei muito bacana essa coisa de família, que você não abre mão de ter seu espaço com suas filhas. Mas até aquele ponto, aquele momento, o seu dia a dia era um pouco mais calmo, né? O que mudou no turbilhão na tua vida? Você deixou de fazer alguma coisa? Como é que administrar esse tempo? Como é que foi administrar esse tempo nos últimos 2 anos como presidente da Câmara, como presidente também da Associação das Câmaras do Alto Tietê, e sendo sempre essa evidência, porque tem muito presidente de Câmara ou político que muitas vezes ele tem aquela ação mais figura. Você não, você colocou o dedo na ferida em muita coisa. Como é que você administrou o tempo do homem, Mauro Araújo? Olha, Érica, não foi fácil. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas sonham com o poder, só que querem ter o bônus que o poder traz. Você ser uma pessoa conhecida, mas não quer ter a responsabilidade que o poder traz junto. Eu, quando me prontifiquei a ser presidente da Câmara Municipal, eu tinha a consciência que isso ia trazer também muita responsabilidade para mim. Tive que abrir mão de algumas coisas, você citou aí algumas coisas, e o principal que me deu mais falta, eu quero aqui até deixar um grande beijo para elas, para a Malu e para a Rutinha, porque elas sempre me veem no teu programa, ai papai, te vi na TV. E eu falo assim, eu ia buscar minhas filhas todos os dias na escola. Todo dia, 5 horas da tarde, eu ia buscar ela nas escolas. Era uma rotina sua. Era a minha rotina. Eu não abria mão disso. Hoje eu não posso fazer isso. Presidente da Câmara, eu tentei no começo, ficou humanamente impossível. Tive que abrir mão dessa situação. O ano que vem o papai vai buscar, viu, gente? Então, mas esse ano não teve jeito. Então eu tive que abrir mão. E você tem que abrir mão. Você tem que pagar o preço para você fazer bem feito. Eu poderia ter chegado aí na presidência da Câmara e ter feito tudo igual o que sempre foi feito. Não era essa a nossa posição. Nós achávamos que o Poder Legislativo precisava se encontrar, que ele precisava resgatar o espaço dele dentro da sociedade, aqui dentro da cidade de Mogi das Cruzes, e servir de exemplo para outras cidades. Foi isso que a gente fez. Foi isso que a gente fez com a Câmara aberta, trazendo a população para dentro de Mogi das Cruzes. Estava conversando com um amigo da imprensa também essa semana e falei para ele, são enormes os números que nós temos. Foram mais de 10 mil pessoas que passaram pela Câmara Municipal só em audiências públicas, sessão solenes. Não estou falando do dia a dia, do pessoal que vem visitar o gabinete dos vereadores. Pessoas, muitas delas, que nem passavam pela porta da Câmara. Quantidade de pessoas que nunca tinham sequer imaginado. A Câmara de Mogi das Cruzes, ela tinha uma imagem muito tradicional, muito sisuda. Esse prédio em forma de pirâmide, aquela coisa meia, não é mágica, aquela coisa assim meia... mística, né? Mística, isso, fechada. Nós conseguimos quebrar isso. Hoje a Câmara, com o parlamento jovem, com as audiências públicas, com as realizações, isso mudou bastante. A Câmara Municipal hoje... ela mais popular? Muito mais popular e ela está muito mais respeitada. As pessoas podem até discordar de algumas das nossas opiniões, mas você sabe que é o seguinte, pior que a pessoa discordar de você é a pessoa não se importar com a sua opinião. A sociedade de Mogi das Cruzes, ela estava um pouco alheira o que acontecia aqui dentro da Câmara Municipal. Hoje não, a Câmara está em evidência, a Câmara tem passado um bom momento, tem dado uma resposta positiva para todos os assuntos da cidade. Muitas vezes a gente não consegue agradar todo mundo, isso faz parte do processo democrático, as opiniões diversas, e a Câmara é isso, é uma Câmara plural, que ela tem posicionamentos diferentes uns dos outros. Mas eu acho que isso foi a grande conquista dessa minha gestão, desses 2 anos da gestão Mauro Araújo, foi justamente isso, é trazer de novo para dentro da discussão a Câmara Municipal. Hoje você não fala em política aqui em Mogi das Cruzes, você não fala dos problemas da cidade aqui em Mogi das Cruzes sem citar a Câmara Municipal. Isso, se você for resgatar um passado muito perto aí... Você quer falar, não muito longe. Então. Entendeu? Num passado não muito longe aí, isso não vinha acontecendo. E isso que eu sentia falta. A Câmara, ela sempre estava, assim, à margem das discussões. Não, a Câmara tem que estar presente. E a gente conseguiu isso. E eu acho que isso
dentre outras coisas, o maior legado. Se você perguntar para mim, Mauro, qual foi o maior legado que você vê? Qual que é a coisa mais importante que você conseguiu fazer aqui na Câmara Municipal? Foi justamente isso. Trazer a Câmara novamente em evidência. Não nos eventos sociais, mas nos eventos políticos, nas grandes discussões da cidade. Isso hoje, a Câmara, até eu tenho brincado, a eleição do ano que vem, as pessoas vão muito mais falar dos candidatos a vereadores do que os candidatos a prefeito. Porque a questão da prefeitura está mais ou menos bem encaminhada, nós devemos ter muito poucos candidatos. A grande luta, a grande batalha que vai se dar vai ser por uma vaga na Câmara Municipal. Esse ano muda, o próximo ano, agora 2012, muda porque nós temos aí 23 vereadores. Não só por causa disso, mas porque a Câmara está em evidência. Todos os partidos políticos hoje querem ter representação na Câmara Municipal. Isso que eu ia te perguntar. Você mudou muito a cara da Câmara, porque, como eu disse que era popular, a gente sabe que dos últimos anos a política tem feito dos candidatos populares, dos candidatos que estão muito mais perto do povo, dos candidatos mais queridos, né? A exemplo disso, o próprio presidente, né? O Lula foi essa grande marca, um homem do povo, que sabia falar com o povo, né? Sentia o povo, conseguia ter essa identidade. E você, acredito que está sentindo isso hoje, porque as pessoas te param na rua e têm identidade com o presidente da Câmara, coisa que a gente não sabia nem como é que o presidente da Câmara faz, né? Eu já cheguei a muitas pessoas, algumas administrações, a pessoa não sabia. E a Câmara ficou tão popular que hoje as pessoas sabem o que o vereador faz. Sabem por que procurar um vereador, e não só porque precisam de uma ajuda pessoal, mas sim para o seu bairro, para a sua necessidade. Não, para as discussões, para falar sobre segurança, para falar sobre problemas de saúde, na área da educação, na área de saneamento básico. Assim, no dia a dia da cidade hoje, as pessoas quando pensam, primeiro ela pensa na Câmara Municipal. Sabe, claro, e a gente entende isso, o prefeito Bertolli tem feito uma grande administração, mas ele é uma pessoa sozinho. E a Câmara Municipal, ela está em 16 lugares ao mesmo tempo. Isso ninguém consegue fazer. Não. E nós não usávamos esse instrumento. Isso que a gente conseguiu imbuir... Te incomodava isso quando era vereador? Me incomodava bastante, me incomodava sempre bastante, eu sempre fui muito questionador. Eu acho que o Poder Legislativo, ele depois da Constituição de 88, ele ficou um pouco aquém, à margem das decisões. Parece que ele se tornou uma instituição fechada, secreta, um balcão de negócios. E eu queria mostrar para a população que não é bem verdade que isso acontece. Que muitas vezes, quando a gente concorda com o projeto do prefeito, é porque a gente já discutiu isso muito antes, nos bastidores. É que está baseado também... Entendeu? Porque essa, assim, você não precisa discutir via imprensa. Entendeu? Você debate internamente, você dá sugestões, você procura apoiar, você procura combater uma situação nos bastidores. Eu não preciso ficar fazendo discurso no plenário, na sessão ordinária, entendeu? Para virar manchete. Mais do que isso, eu tenho uma responsabilidade, mais do que criticar uma situação, apresentar conjuntamente uma solução. E foram muitas as vitórias. Eu acho que a Câmara hoje ela se tornou tão importante, mas tão importante, que a gente conseguiu uma conquista muito grande. Não existe em nenhuma outra cidade aqui do Alto Tietê, pouquíssimas cidades do estado de São Paulo têm, que é a emenda parlamentar. Uma conquista minha, uma marca da minha administração, que presenteia todos os vereadores. Hoje os vereadores eles têm R$120 mil do orçamento para ele destinar de forma que ele achar correta. Seja para a instituição A, B, seja para a compra de um equipamento, para uma associação. Quais são os critérios dessa emenda e como é que os vereadores receberam isso? Essa bandeira de luta sua, que eu acredito que tem a sua assinatura certamente, mas que muita gente é uma coisa polêmica, né? Porque é algo que a gente espera dos deputados, né? E que muitas vezes a população não sabe bem que o deputado, como é que o deputado faz isso. A gente vê o deputado falando assim, quando visita o prefeito: eu mandei 500 mil, eu mandei 1 milhão, eu mandei 300 mil. Aí quando você vê o vereador, que é uma pessoa que você está ali perto, ali, que mora na rua da tua casa, poder ajudar a instituição, a creche, como é que os vereadores receberam isso, presidente? Eu acho que os vereadores estão aprendendo a usar esse instrumento. Eu acho que eles... E sempre foram lá pedir, né? Sim. É aquela coisa. O vereador, ele chegava e poderia falar para a população, mas ele não poderia assumir um compromisso. E a própria população também está aprendendo com isso. Hoje, muitas instituições, muitas associações de bairros
diversos, eles querem apresentar os seus projetos, associações esportivas, eles querem apresentar o seu projeto para o vereador, porque sabe que o vereador agora pode ajudá-lo financeiramente, pode trazer uma emenda parlamentar. Nós temos aqui, que nem o vereador, vou citar, não vou nem usar exemplo meu, vou usar o exemplo do vereador Protásio Ribeiro Nogueira, que ele pegou uma associação lá de Jundiapeba, que mantém uma creche que não tinha como se locomover, destinou 35 mil reais para essa instituição, comprou um carro zero e doou para essa instituição. Hoje o trabalho dessa instituição é muito mais ágil, muito mais sério. E é isso que é a emenda parlamentar. Eu já fui procurado pelos o pessoal de nefrologia, a Santa Casa, o Gatem. Muitas instituições agora querem apresentar os seus projetos. Isso aproxima o vereador das questões sociais, das questões esportivas, das questões da saúde. A cidade de Mogi das Cruzes ganhou, você quer ver um exemplo muito legal? A cidade de Mogi das Cruzes ganhou do Sejan um equipamento de ressonância magnética. Não existe nenhum aqui em Mogi das Cruzes um equipamento público de ressonância magnética. Só o equipamento custa R$1,5 milhão de reais. Só o equipamento. Só que não adianta você ter o equipamento. Você precisa ter o local adequado. Você precisa ter uma construção muito bem, que tem regras muito rígidas para fazer isso. A Santa Casa, onde vai ter esse equipamento, não tinha dinheiro para construir essa sala para ressonância magnética. Só a sala custa R$300 mil para ser construída. A Santa Casa não tinha condições. As emendas parlamentares dos vereadores que destinaram para a Santa Casa vai construir a sala. Quer dizer, as emendas parlamentares vão permitir, entendeu, que Mogi das Cruzes tenha o primeiro equipamento de ressonância magnética aqui do Alto Tietê.